Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gerência Quality. Um podcast que foca nas pessoas que vivem, que desenvolvem e que trabalham com qualidade. Nosso objetivo aqui é que você possa explanar deste mundo vasto que é a qualidade dentro dos laboratórios e também como forma de absorver conhecimento com convidados muito especiais que vêm participando de todos os nossos episódios, né, que já estão ali nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Então, pessoal, como o Roger falou, muito obrigada pelo nosso recorde aí de público, tanto no primeiro quanto no segundo episódio. Nós ficamos muito felizes, né, com a repercussão que o Gerência Quality está tomando e por isso a gente tem um comprometimento de trazer sempre profissionais que tenham muita experiência, que consigam explanar sobre assuntos muito importantes dessa área da qualidade dentro das organizações, dentro dos laboratórios. E hoje a gente tem uma super convidada, que é a Rafaela Lopes. Então, a Rafaela ela atua na Equality como gerente da qualidade de vários laboratórios. Então, a Rafa hoje conduz, né, o gerenciamento da qualidade de diversos laboratórios que a Equality tem contrato de gerenciamento da qualidade. E a Rafa ela é especialista e pós-graduada em gestão da qualidade. Além de ser engenheira química, de ter mais aí de 8 anos de experiência em gerenciamento de projetos, hoje a gente já está aí com mais de 10 laboratórios, mais de 15 laboratórios, né, com esse foco no gerenciamento da qualidade. E a Rafa veio falar para a gente um pouquinho sobre o nosso tema desse podcast. Por que tratar a qualidade como um setor é um erro? Então, hoje a gente percebe, né, que realmente ele é um erro a gente deixar a qualidade só como setor e como torná-la parte de uma cultura organizacional. Então, fica aí o nosso tema do podcast. Por que tratar a qualidade como setor é um erro e como torná-la parte da nossa cultura organizacional? Seja bem-vinda, Rafaela. Espero que a gente possa explanar aí toda a nossa vivência aí, sobre a gestão da qualidade, sobre os desafios do que é implementar a qualidade nas empresas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Como a Nath disse, né, estou aqui para falar um pouquinho de toda a minha experiência, de todo o aprendizado aí nesses 8 anos, né, mais um pouquinho de 8 anos de experiência. E a gente sabe, né, que hoje em dia, em muitas organizações, muitos laboratórios, a qualidade é um setor apenas, né, e a gente sabe que isso não funciona. Né? A qualidade hoje ela tem que ser fazer parte da empresa, da cultura da empresa, para que o sistema realmente rode, né? E seja eficaz, né? Não fique só no papel. Exatamente, né, Rafa? Então, essa é uma visão ultrapassada, né? Da gente ter a qualidade como setor é algo obsoleto, que a gente ainda tem que desmistificar dentro das empresas. E esse tem sido o nosso papel, Roger, de realmente implementar essa cultura da qualidade, da gente ter essa disseminação ali para todos os setores das empresas. É importante que a gente tenha essa área técnica muito alinhada com a área da qualidade, e daí o Roger fala muito bem disso, né, na área do Lean, que vocês têm, né, Roger, da importância de ter um gerenciamento da qualidade por trás ali do processo para que os dados técnicos eles sejam relevantes, para que eles sejam, para que eles tenham uma garantia da validade dos resultados. Então, Rafa e Roger, realmente fica muito obsoleto essa questão da qualidade ser um setor, né? Essa questão de separação, como muitos dentro do laboratório hoje veem, pessoal, que a qualidade ela tem que ser algo separado, né? Ela tem que ser tratada à parte e não dentro do processo, não interligada no processo, é algo que impacta muito no laboratório. Porque, afinal de contas, o cliente final, a quem nós queremos atender, ele deseja algo com qualidade. Não é só um jargão, não é só uma repetição ali, mas é uma questão que ele deseja qualidade em cima dos seus processos. Então, quando ele procura o laboratório, ele quer ter certeza do que ele está fazendo, do que ele está contratando, é algo que vai trazer qualidade e vai lhe atender. Então, Rafaela, essa questão da qualidade é algo muito importante que não pode ser separado ao longo das etapas. E essa visão que o laboratório tem de algumas pessoas, né, não são todos os laboratórios, mas alguns dentro do laboratório, que a qualidade tem que ser tratada à parte, como um setor, como um organismo individual dentro do laboratório. Você acha isso correto? Como que é a sua visão em cima disso?
Não, não. Isso é extremamente errado, né? As pessoas tratarem a qualidade como um setor. Isso existe, sim. A gente vê muito nas organizações, nos laboratórios, a qualidade ser um setor separado, a qualidade que trata toda a não conformidade, a qualidade que levanta todos os riscos do laboratório. E a gente sabe que a qualidade, sim, ela tem o conhecimento, ela tem a vivência, né? Ali da empresa, porém, a parte técnica que está ali diretamente ligada com os resultados, ela também tem muito a agregar, né? Todas as pessoas ali têm muito a agregar, e para a gente, por exemplo, né, tratar uma não conformidade, as pessoas que estão ali envolvidas naquele problema, elas sabem exatamente, né, ou pelo menos um pouco do que é o ponto fraco, do que precisa melhorar. Né? Então, se a gente deixa ali tudo nas mãos do setor da qualidade, todas as ações ali para a qualidade fazer, às vezes provavelmente a gente não vai ter um bom resultado. Né? A gente não vai tratar aquela não conformidade com eficácia. Né? Ainda vamos ter ali frequência, repetições, né? Recorrências daquela não conformidade. Né? Então, outros exemplos que a gente pode dizer aí também é a gestão de riscos, né? Se só a qualidade levanta os riscos, sim, qualidade tem uma visão, né, do que é risco ali no laboratório, mas todo mundo tem algo a contribuir, né, ali dentro. Com certeza, a visão, se a gente conseguir, né, disseminar essa qualidade, se as pessoas realmente participarem, tiverem essa cultura, com certeza os resultados vão ser melhores, né, o processo vai ser melhor implementado, né, e vamos ter resultados melhores dentro da empresa. E aí, Rafa, você entra num ponto bem importante, né? Quando a gente consegue, né, quando a gente trazer as pessoas para dentro da qualidade, para que elas entendam o funcionamento, o contexto, as ferramentas que são utilizadas para buscar uma melhoria contínua, e não só como uma questão de burocracia, a gente tem resultados muito mais expressíveis, a gente tem resultados muito melhores. E aí você falou dessa questão de não conformidade, né? Quando a não conformidade ela é tratada somente para qualidade, a probabilidade de ter ações rasas, né, que não vai tratar a causa raiz ali daquela não conforme, ela é muito grande. Por quê? Igual você falou, de fato, quem conhece, quem sabe do processo é quem está ali no operacional. A qualidade, ela tem ferramentas que vão auxiliar no processo de tratamento, ela vai conduzir o processo de tratamento, mas é de extrema importância que o pessoal esteja envolvido nesse tratamento, esteja envolvido no levantamento do risco, para que a gente realmente trate a qualidade como o foco principal dela, né? Que é melhorar os processos, que é trazer indicadores para os processos, que é a gente conseguir realmente entregar um resultado válido ali para aquele cliente e para quem for que solicitou aquele processo para o laboratório, para a organização. Então, é importante que a gente se atente, né, a essa necessidade para que a gente conquiste e para que a gente... o objetivo da qualidade em si, né, de melhoria. Mas eu estou aqui ouvindo vocês falarem aqui, talvez isso pode estar até passando na cabeça de quem está nos escutando. Rafaela, o que, afinal de contas, é a qualidade? Porque muitas das vezes, vamos colocar em setores dentro do laboratório, a gente tem lá o comercial, que vai tratar ali da parte de vendas. Tem a equipe que vai trabalhar ali o controle da amostra, recepção, o pessoal do laboratório, na parte analítica, e cada qual tem a sua atividade específica. E talvez eles não consigam enxergar o que é a qualidade em todo esse contexto. Fala para nós um pouquinho, Rafa, o que é a qualidade dentro de um laboratório? A qualidade, então, primeiro ponto, ela não é um setor. Né? Não é o setor da qualidade. A qualidade, que hoje, muitas vezes, o setor da qualidade é visto como o setor chato, né? O setor que só quer papel e não quer resultados, não quer análises. Né? Então, a qualidade ela não é um setor. A qualidade ela está em cada processo. Né? Então, a gente busca a qualidade final, né? A qualidade dos nossos resultados,
que é o nosso produto final, pensando num laboratório, né? Porém, a qualidade, ela não está ali só focada no final, no relatório. Ela vem de todo um processo. Então, desde da proposta, né? Se a gente não fizer uma boa análise crítica da proposta, se a gente não fizer uma boa recepção de amostra, né? Uma boa coleta, né? Boa análise e todo o processo, não tratar os erros que acontecem durante o processo. Tudo isso é qualidade. Se a gente não fizer, né, todo esse processo com qualidade, a gente não vai ter a qualidade final do que é a esperada, né, do nosso produto, do nosso resultado, da nossa análise. Então, qualidade é isso. Qualidade é um todo, né? Não está só ali no setor, não é setorizado. São processos bem definidos, né, Rafa? A gente saber o que é um processo, qual que é a interface desse processo com o outro, a gente saber quais são os recursos que a gente precisa para aquele processo ele seja realmente finalizado para a entrega de um resultado, quais são os indicadores, né, os nossos procedimentos, as nossas metodologias oficiais. Então, tudo isso está englobado ali dentro da nossa qualidade, né? Então, é muito importante que as empresas elas tenham essa ciência de que, vou implementar uma ISO. Beleza, vamos avaliar quais são os nossos processos, o que a gente precisa em cada setor que vai gerar de saída para o outro setor, quais são as interfaces deles, quais são os recursos que a gente precisa. E aí, quando a gente fala de recurso, principalmente para laboratório, a gente precisa de um software de laboratório. Então, assim, é importante para o nosso processo, é importante para a qualidade do nosso processo que a gente tenha uma garantia da rastreabilidade do nosso resultado. Então, a gente tem ali um recurso do LIMS, né, que entra hoje como na 17025, entra como equipamento, né? Então, a gente tem que fazer essa garantia, né, de que os nossos recursos eles sejam aplicáveis às atividades que a gente está utilizando, que tenham a finalidade de entregar aquele resultado de acordo com o esperado. Então, tudo isso entra na nossa atividade de qualidade, mas que se a gente não tiver pessoas, né, que também tenham esse comprometimento, de nada adianta ter o melhor equipamento, de nada adianta ter o melhor LIMS, né, igual Gerência Lab, se a gente não tiver pessoas comprometidas com a estrutura, né, com a definição ali do que é qualidade e com a execução da qualidade. Então, acho que é muito importante a gente pensar nesse mapeamento dos processos quando a gente fala de qualidade, né, Rafa? Está muito bem interligado esses dois temas. Exatamente. Todos os processos aí, eles são interligados, né? Então, se a gente tem uma falha lá na primeira etapa, né, que é a elaboração da proposta, a análise crítica da proposta, provavelmente os outros processos serão impactados, né? Então, a gente precisa ter procedimentos, né, ter padrões, padronizar os nossos processos, capacitar as pessoas para que a gente realmente tenha né, o andamento correto desses processos para que a gente atinja o objetivo final, que é a qualidade, né, final de todo o nosso trabalho aí, de todas as etapas. A satisfação do nosso cliente, né, e a responsabilidade social que a gente sempre fala. Justamente. Hoje em dia a gente vê, né, Nath, que a questão do mercado, né, a situação em que a gente se encontra é muito competitiva. Então, hoje, vários laboratórios realizam análises talvez até simultâneas, semelhantes entre si, e tem todo um diferencial que atrai o cliente final. Então, para o laboratório, você ter algo que possa mostrar a sua competitividade é algo que se torna necessário nos dias de hoje. Não é nem uma questão de um luxo ou de um capricho, mas é algo que vai integrar na estrutura do seu laboratório. Vemos aí a estrutura, muitos laboratórios hoje procurando a acreditação da 17025, mostrar ali que segue todos os padrões e diretrizes da normativa, e tudo isso vai interferir diretamente na qualidade, né, Rafa? Porque ele traz para o laboratório uma questão organizacional, traz para o laboratório formas, diretrizes, maneiras de trabalho, e tudo isso vai interferir não é só na parte inicial ou na parte final,
não é só no atendimento ao cliente, mas num todo. Então, como que a qualidade hoje, Rafa, ela pode estar trazendo essa estrutura, como ela pode estar agregando dentro da organização do laboratório? A cultura da qualidade, né, ela se fortalece quando a equipe, né, ela passa a entender que a qualidade ela faz parte de todo o processo, né, e não apenas ali de um setor, né. Então, a cultura da qualidade ela é disseminada, né, ela é espalhada e ela é agregada quando a equipe consegue entender isso, né, e Isso. consegue trazer isso para o dia a dia, né, de forma simples, né, de forma tradicional, né, consegue aplicar isso na rotina de forma contínua. Uma coisa que muitas das vezes o laboratório enxerga, Rafaela, é que, como você falou, né, é até engraçado, o pessoal vê a qualidade apenas como um monte de papel, um monte de registro, um monte de formulário, e aí lá vem a qualidade querendo trazer registro, já vai preencher formulário, já tem que colocar documento aqui. E não é só isso, né? A qualidade não é só papéis, não é só formulários, não é só normas e diretrizes que vão ter que ser seguidas. Ela vai muito além disso. Ela traz muito mais do que simplesmente, digamos que, leis, como muitas pessoas enxergam dentro do laboratório, né, Nath? Quando você faz esse acompanhamento aí, né, com os laboratórios através da Equality, você deve enxergar muito isso, né? O pessoal deve ver muito isso ali. A Rafaela, quando está fazendo seus processos de auditoria, também deve ver muito essa questão da visão que o pessoal tem acerca da qualidade. Que não é algo só limitado dentro desse contexto, mas é algo que vai interferir para melhor em todas as áreas do laboratório, né? Garantindo que aquilo que você está propondo para o cliente final é algo que está dentro de uma normativa, de uma diretriz que atende requisitos e que você valida e garante aquilo que você está entregando. Como nós falamos no nosso último podcast, no nosso último episódio, sobre a questão da validação de métodos, né? Trazer essa certeza daquilo que você está fazendo. Roger, é bem importante a gente frisar isso, porque assim como muda muita coisa dentro dos processos do laboratório, a gente tem aí a tecnologia que está cada dia mais dentro dessas organizações, a gente também tem as mudanças da norma. Então, a norma também passa por evolução, a norma também passa por um amadurecimento de acordo com a realidade em que a gente está vivendo. Então, antigamente, sim, era muito linkado a qualidade com papel, com burocracia, com áreas, né, com um setor burocrático. Mas hoje a gente percebe que, inclusive, a norma ela deixa bem claro que que eles querem ver o resultado, né? Então, assim, óbvio que a gente precisa de ter registros, óbvio que a gente precisa de ter um sistema bem estruturado, mas a qualidade ela deixou de ser, né, só papel. Inclusive, né, Roger, o Gerência Lab, que é um sistema LIMS para laboratórios, a gente eliminou quase que todos os papéis de dentro do laboratório mesmo, né, do processo analítico ali. Então, a gente percebe que a gente precisa da qualidade, porque a gente precisa de dados, a gente precisa de ter um processo estruturado, mas a gente não precisa de ter tantos registros, a gente não precisa de ter tantos papéis, vamos dizer assim, né? Não ser engessado, né? O registro, ele pode ser um e-mail, o registro, ele pode ser uma conversa ali no WhatsApp, a gente só precisa de ter uma metodologia de como a gente gerencia, de como a gente arquiva, de como a gente guarda esses documentos. Então, né, Rafa, hoje a gente atua na gestão da qualidade em laboratórios que a gente não foi. Explique mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre o gerenciamento da qualidade, você que está aí à frente desse processo aí na Equality. Falando um pouquinho, né, do que você citou agora, essa questão de papéis, né, de otimizar o processo, né, isso impacta muito nos laboratórios, né? Hoje, quando um laboratório vai começar do zero, né? Então, ele não tem noção do que é aquilo, porque realmente entender a norma, né? A norma ela é muito interpretativa, então eles vão criando registros, criando papéis, né? Criando documentos e acaba ficando um sistema complexo, né? Difícil de adaptar à rotina, porque realmente é muita coisa, é muito registro.
Então, a gente, né, quando a gente entra num laboratório hoje, numa empresa, né, a gente entra com essa visão de otimização. Né? O nosso objetivo é implantar ali tudo que a norma pede, né? Não só por atender a norma, né? Para atender, ter a comprovação, ter a garantia da validade dos resultados, né? Então, a gente entra com esse objetivo de implantar processo para ter ali fácil, né, que a gente tenha a garantia da validade dos resultados e processos que são simples, são fáceis de adaptar ali na rotina do laboratório. Né? Não, a gente não quer coisas burocráticas que o pessoal não vai conseguir fazer. Né? A gente quer a rastreabilidade de todo o processo para a gente conseguir garantir a validade desses resultados. E gerenciar a qualidade, né? Então, não adianta a gente criar um elefante branco com vários documentos, com vários procedimentos, com registro para tudo, se a gente não vai conseguir colocar isso em funcionamento. Então, às vezes, tem muito mais procedimentos escritos do que processos dentro do laboratório. Então, assim, a gente precisa realmente entender a realidade que o laboratório está, a realidade que a organização está, talvez dar um passo para trás, né, nessa gestão aí dos documentos, nessa gestão da qualidade, para, de fato, que ela seja uma gestão da qualidade eficaz, né, Rafa? Para que ela realmente seja funcional. Eu acho que o objetivo principal é esse. Atender requisito, atender ao requisito normativo do cliente e que seja funcional. A gente precisa muito de ter essa clareza. Então, assim, hoje, né, Rafa, a gente tem laboratórios que a gente gerencia a qualidade, que tem 20, 30 laboratórios. E para a gente precisa de disseminar isso, porque senão a gente não dá conta, né? Então, assim, e hoje a gente já passou por várias auditorias, a gente consegue entender a necessidade, né, de realmente ter uma qualidade disseminada. Então, e aí, Rafa, é importante a gente destacar como que, né, a gente faz com isso, como que a gente consegue atender também tantos laboratórios e que as pessoas estejam empenhadas com a qualidade. Como que você tem feito esse trabalho aí de gerenciamento da qualidade? Hoje, né, a gente precisa que as pessoas estejam envolvidas, como a gente já falou, e é o nosso objetivo aqui hoje, né, mostrar que que a qualidade precisa ser uma cultura, né? Hoje a gente atende vários laboratórios, igual você falou aí, né? E se as pessoas não estiverem comprometidas, o sistema não roda. Né? Então, primeiro passo, assim, quando a gente entra no laboratório, na empresa, é realmente sentar ali com o nosso cliente e com os demais colaboradores, né? E avaliar qual que é o nosso produto, qual que é a nossa entrega, o nosso resultado, né? O que a gente vai entregar para o nosso cliente. E avaliar exatamente qual que é o impacto disso na sociedade, né? Qual que aquele resultado que eu estou entregando, qual que é o impacto disso na sociedade? Porque a partir disso, né, é um impacto ambiental, um impacto na saúde, né? Porque a partir disso as pessoas começam ali a ver, né, realmente ver a importância que tem aquilo que eles estão fazendo, né? Qual que é a importância dessa análise, qual que é a importância de fazer um controle, de fazer um branco dessa análise, qual que é a importância de conferir o relatório ali, né? Então, a partir disso, os colaboradores começam ali a ter essa consciência, né, de que realmente precisa de um processo, né? De que realmente isso precisa ser padronizado e realizado conforme foi definido, né? Porque foi definido baseado em normas, foi definido baseado em documentação. Né? E como, Rafa, que você, dentro dos laboratórios, como que você consegue fazer com que essa disseminação aconteça? Como que você consegue fazer? Qual que é a sua estratégia dentro dos processos que você realiza ali para que a qualidade ela se torne algo, uma cultura, se torne enraizado dentro do processo do laboratório, não que seja tratado como maneira à parte?
Sim, é importantíssimo, né, que a gente tenha esse contato com todos os colaboradores da empresa, com toda a empresa, né? Todos estão ali envolvidos, né, no processo. Então, a gente precisa fazer com que eles entendam, né, realmente o que é a qualidade. E hoje, né, a gente vê muitas empresas, muitos laboratórios aí com programas de treinamentos, né, para todo o ano, programas anuais, né? Às vezes a empresa reserva ali um dia para falar do manual da qualidade. E assim, com toda a experiência, né, todos esses anos, a gente vê que isso não tem gerado muitos lucros, né? Porque um dia de treinamento ali, a pessoa, né, fica exaustivo, né? A pessoa às vezes acaba não captando o que a gente quer passar, né? Então, hoje a gente costuma fazer, né, o dia da qualidade. Então, vão ser atividades um dia ali ou meio-dia com atividades dinâmicas, com atividades focadas ali no objetivo, né, que a gente tem a passar ali para eles. Né, isso faz com que eles absorvam melhor o conteúdo, entendam melhor o processo e consigam, né, juntamente com o entendimento, o fundamento, né, do que eles fazem, eles consigam entender ali a importância e como executar, como fazer, e até costumam, né, sugerir também, né, esse dia da qualidade ele é bem legal, porque as pessoas interagem mesmo, né? É um momento de interação deles, um momento para eles se posicionarem, darem sugestões, né? Porque a qualidade é isso. A gente sabe que as normas, elas são interpretativas, então não tem um padrão de como eu vou fazer aquela atividade, né? Então, cada empresa, ela faz ali de um jeito, ela tem uma evidência diferente, né? Então, a gente tem que adaptar ali de acordo com o que quem está executando, né? Para ficar mais fácil para o executor. Né? Às vezes, eu, como gestora da qualidade, eu vejo que dessa forma o colaborador tá ótimo para ele, mas ele vê que não tá legal, né? Que de uma outra forma vai ficar melhor. Então, é isso, né? A qualidade é de todos, né? Então, a gente precisa ouvir os colaboradores, ouvir as sugestões, as melhorias, né? De forma que a gente consiga atender a necessidade deles também, né? Porque a gente sabe que não é fácil estar ali fazendo a análise e, ao mesmo tempo, registrando. E a amostra tem um tempo exato para ficar ali na estufa. E, ao mesmo tempo, eu tenho que, né, fazer registros. Então, tem que ser uma coisa conjugada aí com o pessoal do laboratório, né? A gente vê que é algo, né, Nath, que não é simplesmente uma técnica, uma norma, não é uma diretriz que tem que seguir, mas é algo que está ali no dia a dia em toda a estrutura laboratorial. Então, como a Rafaela falou, a questão da análise crítica, você vê se aquela proposta foi bem elaborada, se vai atender aquilo que o cliente está solicitando, se a forma ali como a coleta foi realizada, se tudo isso está envolvido e principalmente a análise. Né, que é o fator ali que muitas das vezes traz um gargalo para dentro do laboratório. Eu não sei se você, analista que está nos assistindo, se você está conseguindo se identificar com esse processo ali, você está se vendo dentro desse processo, onde a qualidade interfere diretamente na sua estrutura de trabalho, diretamente no seu setor. E é algo que todos os dias você se depara com isso. Não é algo pontual, todos os dias tem. E a gente precisa metrificar isso daí. Precisa ter certeza que todo o processo que está envolvido na qualidade ele esteja ativo, esteja eficaz, né, esteja cumprindo com o seu papel. Não é, Nath? E funcional, né? Então, funcional acima de tudo, né? Acima de tudo. Então, a Rafa falou muito bem, né? Às vezes a gente entra, né? Inicia o nosso processo de gerenciamento da qualidade, de consultoria, e assim, a gente primeiro escuta como é o processo, a gente avalia como é o processo para a gente ver o que do requisito a gente já consegue implementar ali. Porque a gente mudar a forma da pessoa trabalhar é muito difícil.
né? Claro que a gente vai otimizar, claro que a gente vai pensar em possibilidades melhores, que a gente vai dar a dica, mas se daquela forma que ele já estruturou, que já tem 20 anos que funciona, a gente entende primeiro como é o processo, vê o que a gente já pode ali mapeando para poder atender a qual requisito, e aí a gente vai começar o nosso processo de consultoria, de gestão da qualidade. Porque chegar lá determinando como tem que ser feito, implementando documentos já prontos, isso não é qualidade. Qualidade é a gente entender realmente como funciona o processo e, a partir daí, a gente adequar, né, juntamente com os requisitos normativos. Então, hoje a gente trabalha muito isso, né, Rafa? A gente, inclusive, fala, nossa, às vezes a gente fica louca, porque cada código de documento em um cliente é diferente, cada jeito dele fazer um negócio é diferente, mas é a forma que ele já está adaptado. Então, a gente se organiza para que a gente consiga enxergar e trazer melhorias para o processo deles. E é interessante, Roger, você falando assim, hoje a gente entra no laboratório e a gente fala, tá, mas o que de fato a gente consegue melhorar aqui? Talvez aqui um campo maior no documento, ou você inserir lá no sistema de vocês, né, no LIMS, um campo para ele poder inserir um resultado, isso vai facilitar muito, vai entregar o resultado muito mais rápido, porque não vai um cálculo que você insere lá vai trazer um dado muito mais rápido, que vai otimizar ali o processo dele e ser muito mais, ter uma garantia de um resultado muito mais eficaz, né? Porque deixar de fazer aqueles cálculos ali na bancada, usando aquelas planilhas ali de Excel. Tudo aquilo ali que ainda tem que ser ainda controlado, registrado, rastreável, tudo isso interfere, né? São pontos que dentro da qualidade precisam ser trabalhados com muita ênfase e precisam ser metrificados, precisam ser verificados constantemente. Existe, Rafaela, alguma forma de você estar metrificando, você saber que realmente a qualidade está eficaz, como a Nath falou agora há pouco? Sim, com certeza, né? E a gente precisa disso, a gente precisa garantir que a qualidade está rodando, né? Que a qualidade está implementada. Então, não é porque eu tenho ali 50 não conformidades abertas no meu processo que eu estou mostrando que a qualidade está rodando. Não, né? A gente precisa de um processo como um todo e precisa avaliar esse processo, né? Hoje, a gente tem que avaliar isso, né? E existem vários indicadores, né? Principalmente os Leans, né? Eles trazem vários indicadores de processos, né? Onde a gestão da qualidade consegue controlar isso, a gerência, né, do laboratório, o gestor, os diretores, eles conseguem visualizar, né, todo esse processo, né? Então, a gente consegue ver ali a tendência dos nossos padrões, né? A gente consegue ver a tendência ali dos nossos equipamentos, né? Consegue verificar realmente a efetividade dos processos dentro da empresa, né? Consegue garantir que a qualidade está ali implementada, que o processo está rodando. E agora você falou um termo muito interessante, que muitas das vezes causa medo e pânico dentro do laboratório: não conformidade. Você já passou por isso, querido ouvinte, né? Se você já passou por uma auditoria e aí chegou aquela listinha maravilhosa no final da auditoria com várias não conformidades e aquilo ali muitas das vezes te tira o sono, você fica ali dias e dias para poder trabalhar aquilo ali, para poder resolver as não conformidades, porque você tem que prestar ali um resultado, você tem que comprovar que foi resolvido, e aí a qualidade entra nesse ponto também, né, Rafa? Exatamente. Não conformidade assusta mesmo, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, a não conformidade ela é boa no sentido de que a gente está identificando e vai tratar, né? A gente não vai jogar o tapete por cima. Colocar na gaveta, deixar guardado. Exatamente. Não podemos, né? Então, a não conformidade, ela é para ser vista, né? Todo mundo erra, né? Então, a gente tem que corrigir, né? Então, a não conformidade é isso. A gente pode enxergar a não conformidade como uma forma de melhoria? Com certeza. As não conformidades, elas trazem também oportunidades de melhoria,
né? Elas podem trazer, avaliando toda a não conformidade, a gente consegue, sim, tirar benefícios dela. Além de tratar, a gente ainda consegue retirar ali oportunidades de melhoria. E aí eu acho que entra, né, Rafa, o papel da qualidade, né? Porque às vezes durante ali o levantamento de uma não conformidade, o pessoal eles se assustam, eles se desesperam e querem tratar rapidamente. Quero sair de uma auditoria sem nenhuma não conformidade. Ou se não, já quer tratar ali rápido a não conformidade, mas a não conformidade ela não é tratada assim, né, Rafa? A gente tem toda uma metodologia para que a gente realmente tenha uma eficácia das nossas ações. Então, é um planejamento, se vai ter mudanças, a gente tem que ter um plano de ação para essas mudanças, precisa de envolver as pessoas que estão realmente naquela atividade na qual se deu a não conformidade. Então, o processo, ele precisa ser muito bem estruturado. Ele precisa muito ter essa pessoa, né, de gerenciamento da qualidade para que realmente os pontos de falha, os pontos de atenção, eles sejam tratados de forma muito objetiva, que eles sejam tratados de forma com um plano de ação muito bem estruturado, para que a gente não comece a atropelar as coisas. Então, assim, às vezes a gente tem uma não conformidade, a pessoa já quer ir consertar o documento. Não, a gente precisa de fazer uma análise de abrangência, a gente precisa saber qual o impacto que essa revisão da documentação vai ter em outros documentos. Então, assim, é muita coisa por trás e que a gente precisa de ter ciência disso, sabe? E que, às vezes, né, isso não é disseminado, às vezes. Acho que talvez esse o gapzinho que a gente precisa muito trabalhar. Olha, gente, a gente tem metodologias, a gente tem estruturas, não conformidade não é uma morte, pelo contrário, né, Rafa? A gente vê, inclusive, né, quality, oportunidade como oportunidade de melhoria, sim. E a gente entende que, a partir do momento que a gente tem uma não conformidade, a gente está evidenciando que o nosso sistema está rodando. A norma, ela fala de não conformidade, então a gente, né, sabe que a gente pode ter. O gargalo é como a gente tratar para que isso não seja recorrente. Com certeza. Como a gente tratar para a gente realmente ter uma eficácia, para a gente tirar proveito disso, né, Rafa? Então, assim, às vezes a gente acho que o que a gente mais faz hoje é tratar não conformidade, né? Exatamente. E só levantando um ponto, né, que a gente vê muito, avaliação de eficácia, né, da não conformidade. Como que passa, assim, as pessoas acham que eu finalizei minha ação hoje já está eficaz, né? E aí que está o erro, né? A gente não sabe se daqui 1 mês isso vai acontecer novamente, daqui 2 meses. Então, a avaliação de eficácia da não conformidade é um ponto muito importante, porque a gente vê muito isso, né? Não conformidade que foi finalizada ontem já com a avaliação da eficácia feita, né? E não é isso, né? A avaliação da eficácia, realmente, a gente precisa avaliar durante um tempo, acompanhar, para ter certeza que aquilo ali realmente foi tratado, foi eficaz. Dados rastreáveis, né, Rafa? Então, assim, a gente utiliza o Gerência Lab muito para poder avaliar essa rastreabilidade dos dados, para ver se realmente aquela não conformidade técnica ela tenha sentido de ser avaliada a eficácia dela. Se realmente foi, de fato, eficaz ou se tem probabilidade daquilo acontecer novamente. Tem probabilidade de acontecer novamente ou tem probabilidade de acontecer em outro lugar, a gente levanta um risco. Então, assim, entender todo esse contexto, né? Utilizar as ferramentas que a gente tem para ter de base, né? Para ter dados relevantes, para a gente realmente ter indicadores efetivos. O Gerência Lab, vocês têm um dashboard, né, Roger, com atraso de amostras, com a quantidade de amostras que entra no laboratório. Então, uma visão completa do processo ali para você ter esse controle, né, geral. Não só você saber ali se a área técnica está executando corretamente, não só saber se eu estou entregando a amostra dentro do prazo, mas uma visão completa. Porque, afinal de contas, não é só o analista que tem que cuidar da qualidade, não é só a equipe comercial que tem que cuidar da qualidade, não é só o gestor da qualidade que tem que cuidar da qualidade. Eu creio que é um todo, né, Nath? Tudo isso está envolvido, né? E o principal papel, quem é a pessoa principal? Qual que é o pivô de todo esse processo da qualidade? O que você acha, Rafa?
Assim, a gestão da qualidade, né, o responsável pela qualidade, ele está ali para gerenciar mesmo, né? Então, eu vou controlar, avaliar a não conformidade até ela ser finalizada, né? Eu tenho periodicidade para realizar a minha verificação dos meus riscos, né? Então, o gestor, ele está ali para gerenciar, né? Mas todos ali estão envolvidos no processo de qualidade, né? Então, cada um ali dentro da organização tem a sua responsabilidade interligada à qualidade, né? E cada um interligado com o outro, né? É uma cadeia mesmo que se liga e que juntos eles formam ali o papel inteiro, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade com a qualidade na empresa. É tudo num conjunto, né, mundo. Nath? A Não é só liderança ela é né? só uma catalisadora ali do processo da qualidade, né? Então, o nosso objetivo é deixar a qualidade transversal, né, entre todos os setores. Então, uma liderança catalisadora da qualidade tem o objetivo de deixar a qualidade transversal, né, não horizontal. Então, o nosso objetivo é esse, assim, em relação à gestão da qualidade, né, Rafa? Exatamente. Né? Ela precisa estar ali em todos os processos, em toda a organização. Como a gente falou no início, né? Desde da emissão ali do propósito, do atendimento ao cliente, né? Se a gente não tiver um bom atendimento, o cliente não volta, né? A concorrência está grande. Certeza. Então, desde o iniciozinho até o pós-venda, né? Que é a nossa pesquisa de satisfação. Então, de certa forma, nós podemos enxergar que a qualidade ela está envolvida em tudo. Não é um setor, não é um organismo separado, não é uma pessoa, como muitas vezes a pessoa enxerga, né? A equipe enxerga. A qualidade ela é um todo dentro do laboratório, dentro do processo, dentro do ciclo, do fluxo de trabalho, para que quando o laboratório ele provém ali um ensaio, ele provém ali um serviço, ele vai ser trabalhado desde o seu início, junto do cliente, até a entrega ali do laudo, né? Passando por cada etapa e sabendo que cada etapa está sendo executada com eficácia, né? Sendo feita ali de maneira de acordo com as normativas, né? Então ela já traz a qualidade de maneira integrada, né, Nath? Isso, e exatamente, né, Rafa? A gente tem um requisito da 17025, da 9001, da 14, da 45, uma análise crítica pela gerência. E aí, quando a gente faz essa análise crítica, é o momento da gente avaliar tudo que a gente fez de trabalho durante o ano. E aí a gente tem os nossos indicadores, né? Então, tem indicadores de quantidade de amostras que entram no laboratório, quantidade de amostras atrasadas, quantidade de riscos que a gente levantou, quantidade de não conformidades que foram tratadas ali. E tudo isso são insumos para a gente planejar o próximo ano, né? Planejar o que a gente vai precisar de recurso para o próximo ano. Então, se a gente não tiver uma tecnologia muito bem consolidada, né, com dados precisos, com dados reais ali daquela organização, a gente não consegue ter uma clareza, ou se não, planejar, né, o nosso próximo ano, o nosso próximo semestre, dependendo de qualquer periodicidade que realiza uma análise crítica. Então, claro que a gente atua pontualmente ali em alguma etapa que está tendo desvio, que está tendo erro, mas a gente sempre tem uma análise para planejamento de gestão, que está muito envolvido com o planejamento estratégico da empresa. Então, quando a gente tem uma gestão consolidada, a gente provavelmente tem um planejamento estratégico muito bem feito, bem realista, né? Muito mais real ali, muito mais condizente com a realidade do laboratório, porque a gente tem dados, né? A gente tem rastreabilidade do nosso processo. Então, acho que é aí que é o foco, né? Nosso enquanto gerenciamento da qualidade. E não simplesmente preencher papel, né? Não é essa a nossa intenção. Transparência, clareza, metas, objetivos, tudo isso está envolvido, né, Rafa? Tudo isso está ali interligado com o processo que vai ser trabalhado ao longo dos detalhes. E na sua visão, Rafa, para poder a gente resumir aqui esse conteúdo, que é um conteúdo muito vasto, se a gente fosse pontuar a qualidade em cada setor, acho que daria uns 10 podcasts aqui, cada um com um assunto diferente, né? Sem ter ali uma duração mínima de 1 hora, no mínimo. Na sua visão, Rafa, a qualidade,
como que a qualidade ela impacta dentro do laboratório, como que a qualidade ela é uma ferramenta eficaz e não uma ferramenta que vai trazer trabalho a mais, não vai trazer dores de cabeça para o laboratório. Qual que é a sua visão disso tudo? A qualidade, assim, ela impacta, né, desde ali do meu resultado, né, que é o nosso foco, a garantia da validade do resultado, né, até mesmo a rotina de todo o pessoal do laboratório, né. Então, a gente vê muito amostras atrasadas. Nossa, eu não consigo atender o meu prazo de entrega, né, muito processo. E aí, quando a gente vai ver, são processos burocráticos, é pessoal sem treinamento, né. Então, a qualidade, ela impacta tudo, né, na minha organização ali, no meu dia a dia, na minha estratégia, né, de como que eu vou fazer aquelas análises, qual que eu vou fazer primeiro, qual que eu vou fazer depois, né, até mesmo, até chegar ali na garantia da validade dos meus resultados, né. Então, a gente pensa que a qualidade, ela está ali ligada só ao meu resultado final, né? Mas não, ela está ali interligada em todo o processo, né? Se eu tiver processos claros, processos definidos, processos otimizados, com certeza eu vou ter vou trabalhar com mais agilidade, com mais eficácia, com mais qualidade. Excelente. É um resumo muito É. sintético que falou toda essa necessidade da qualidade, né, Rafa? E falando em qualidade, nós não poderíamos deixar de pontuar isso. Como que a gente pode trazer a Rafaela para poder prover qualidade dentro do laboratório? Fala para a gente como que a gente pode entrar em contato com você, com a Equality, para poder trazer para o laboratório essa qualidade, fazer uma análise do seu contexto, aquilo que você hoje disponibiliza. Fala um pouquinho para a gente aí do seu contato. Exatamente, né? Hoje eu faço parte, então, da equipe, né, Equality, gerencio a qualidade de vários laboratórios. É uma demanda muito grande da Equality hoje, porque hoje, quando a gente pensa em laboratório, né, não é só o laboratório ali que faz a análise físico-química, né, que faz a análise. Laboratório que faz a medição de ruído, né? Então, quem faz Sim. a medição de ruído é considerado um laboratório. E hoje a gente tem empresas bem pequenas, né? Onde a empresa, ela vê ali a Equality, né? O gerenciamento da qualidade terceirizado como uma oportunidade, né? Hoje, como a gente tem contato com vários laboratórios e tal, a gente passa por várias auditorias, né? Então, a gente consegue levar para essas empresas melhorias frequentes, né? Então, a gente tem uma experiência vasta também ali dos processos, né? Da norma. Então, hoje, nossos clientes, né? A gente tem recebido bastante procura aí desse gerenciamento, né? A gente atua como um gerente, não é apenas uma consultoria ali, né, onde a gente vai orientar e as pessoas vão executar. Então, né, fica aí nosso contato, né, com a Equality. Então, se você está precisando aí de um gerente da qualidade, de um apoio mesmo, né, entre em contato aí com a Equality para você ter ali alguém que gerencie, né, e que dissemine essa cultura da qualidade nas empresas, né? Hoje, a Equality tem essa premissa de disseminar a qualidade, né, nas empresas, de não basicamente entrar e fazer, né, que foi todo o contexto aí da nossa conversa. Com certeza. Entrar, disseminar essa cultura da qualidade e otimizar os processos para o pessoal do laboratório, para que isso vire mesmo rotina, né? Para que a qualidade seja rotina e não seja uma burocracia aí nas empresas. Excelente. Então, pessoal, você aí que está procurando melhorar a qualidade do seu laboratório, você que está querendo trabalhar melhor isso e até mesmo otimizar a estrutura do seu laboratório, você pode estar conquistando isso. Não é algo impossível. É lógico que o laboratório já tem uma rotina muito grande, já tem uma frequência ali de trabalho diário e você pode ter alguém que cuide disso para você, para que você possa focar no laboratório. Então, você pode estar entrando em contato com a Equality, né, Nath?
Isso mesmo. E a gente não trabalha sozinho, né, pessoal? A gente precisa de realmente ter um software que realmente vai conseguir entregar dados rastreáveis e dados concisos para que a gente possa trabalhar de forma eficiente, para que a gente possa conseguir ter uma clareza dos nossos resultados. Então, fique aí, né, a nossa dica para o Gerência Lab, que tem todo um suporte para você que tem um laboratório, para essa rastreabilidade, né, da sua cadeia analítica, desde a proposta até a entrega do seu resultado. Então, se você precisar desse apoio, desse complemento, além da qualidade, ter uma ferramenta que te atenda, que vai trazer todo o registro, toda a rastreabilidade do processo, conte conosco no Gerência Lab, né? Pode entrar em contato conosco ali nas nossas redes sociais para que você possa agendar uma demonstração. Se você ainda não conhece o Gerência Lab, você pode agendar uma demonstração sem compromisso, gratuita, para que você possa ver como o Gerência Lab pode agregar para o seu laboratório, como ele pode trazer todo o seu controle, toda a visão, indicadores, trazer uma rastreabilidade concisa, tudo pautado em cima das normas vigentes, tendo a 17025 como seu pilar principal. Então, nós estamos aí à disposição para poder atender também o seu laboratório, tá bom? Pessoal, queremos aqui agradecer a Rafaela, né, por ter participado conosco aqui desse podcast, desse episódio. Muito obrigado, Rafaela, por compartilhar esse conteúdo riquíssimo, que é a qualidade, que é algo que está interligado dentro do laboratório, desde o início até o fim do processo, né, e até depois do fim do processo, ainda está interligado ali, trazendo todo um controle, toda uma vigência do processo. Muito obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do dia a dia, né, dos laboratórios, das empresas, né, muito bom ter essa troca de ideias, né, e levar também para o pessoal que está aí desanimado com a qualidade, que está os gestores da qualidade, né, que sofrem pressões aí internas, né, tente esse caminho, né? Tente disseminar a cultura da qualidade, né? Porque só assim a gente consegue realmente estabelecer, padronizar os processos e ter resultados efetivos. Muito obrigada. A última dica que eu deixo para vocês é quando a qualidade ela deixa de ser um setor e se torna uma cultura, os resultados eles deixam de ser circunstâncias e se tornam consistentes. Pensem nisso. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Gerência Quality. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, todo o conteúdo aqui passado. E também não percam os outros que já foram ali lançados no nosso canal, no YouTube e do Spotify. Então acesse os nossos canais ali, nos acompanhe, marque ali para você receber as notificações quando estivermos lançando outros episódios, porque temos muito conteúdo ainda para trazer para vocês dentro da qualidade, né? Então, esteja conosco, nos acompanhe ali nos nossos canais e tenho certeza que você vai gostar de todos os conteúdos que nós estamos fazendo. Muito obrigado e até o próximo Gerência Quality. Até o próximo Gerência Quality.